Vamos falar de saneamento básico e privatizações. Iniciar especificamente pelo problema da CAEMA, uma empresa de economia mista instituída em 1966 para socorrer os municípios mais pobres do estado, aqueles que a Fundação CESP não garantia os serviços. E uma empresa que, no longo da sua história, incorporou os serviços, inclusive da cidade de São Luís, e se transformou na maior empresa de saneamento básico do Maranhão, operando hoje em 140 municípios na totalidade e mais 2 povoados de outros municípios. Essa empresa, com o fim do Planasa, ela passou a conviver com permanentes ataques dos governos. Mas os governos mais maléficos para a CAEMA foram os últimos governos da Rosiana Sarney, que fez de tudo para sucatear a empresa, para atacar direitos dos trabalhadores e privatizar a empresa. Ou privatizar os serviços, como conseguiu fazer em Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Embora nós tivéssemos um cenário nacional nos governos do PT com uma legislação que garantia a participação das empresas de economia mistas estaduais de saneamento na disputa pelos fundos públicos, também garantia a participação das empresas privadas. No entanto, em uma luta em pé de igualdade. Os recursos do BNDES não olhava para o público ou para o privado, olhava para os projetos. E a legislação assegurava a participação dos dois, decidida a partir do município, da política e dos planos de saneamento. Esse cenário foi um cenário muito difícil para a CAEMA. No entanto, a partir de 2015, abre um cenário positivo com a eleição do governador Flávio Dino, que passou a colocar um maior volume de investimentos para a empresa e, ao mesmo tempo, melhorou os benefícios e os salários dos trabalhadores da CAEMA no seu primeiro mandato. Baseado em um cenário que começava a se modificar, porque com um golpe contra a Dilma, o Temer assume e aí passa a perseguir o saneamento básico como elemento para ser entregue para o setor privado. Vem a PPI, BNDES financiando estudos para preparar as privatizações. Aqui no Maranhão, quase que o Flávio Dino cai nessa. Ainda entrou, mas há tempo, com muita habilidade, percebeu que era uma armadilha e retirou a CAEMA do estudo, promovido pelo BNDES. Uma vitória imensa para os trabalhadores da CAEMA e para o próprio Flávio Dino. Só que, em 2018, com a eleição de Bolsonaro e a eleição de um Congresso majoritariamente neoliberal, neoconservador, o saneamento volta a entrar em crise e as empresas públicas estaduais passam a ser perseguidas ainda mais. Fecha-se os recursos, os financiamentos, tanto do BNDES como da Caixa Econômica, para as empresas públicas de economia mista. E eles passam a preparar uma legislação para alterar o marco regulatório com o objetivo de evitar que as empresas públicas de economia mista estaduais de saneamento possam disputar os fundos públicos. Esses fundos públicos, eles querem que seja entregue para a iniciativa privada, porque eles precisam aumentar a exploração de mais-valia para que a taxa média de lucro seja recuperada, para tirar o capitalismo da crise. E o saneamento público é improdutivo de mais-valia. Aí, para passar a produzir mais-valia,
ou mais valor, precisa ser entregue para o setor privado. Portanto, o marco regulatório aprovado no Congresso, essas alterações no marco regulatório, aprovado no Congresso, que vai ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, é um marco que tem um único objetivo: esfaquear de vez com as empresas de economia mista para abrir caminho para as privatizações. E eles não querem saber se estão atacando a Constituição Federal, invadindo competências dos municípios. Eles querem é que o dinheiro do BNDES e da Caixa Econômica vá para as empresas públicas, para a BRK e outras empresas do saneamento, a exemplo da Águas do Brasil e as demais. Eles querem isso, é privatizar. E com a privatização, usa o discurso de melhorar a vida do povo, melhorar os serviços de abastecimento. Isso é a maior falácia. Porque para melhorar a vida do povo, bastava o governo dizer: vamos direcionar recursos públicos para a universalização dos serviços, mantendo os serviços sob o controle do público. Isso não quer dizer que o setor privado não participa. Participa. É uma cadeia produtiva o saneamento. Tem espaço para o setor privado, mas não no controle da operação, não no controle da regulação, não no controle do planejamento e não no controle dos fundos públicos. É esse o problema. Espero que você tenha compreendido o que está por trás do processo de alteração do marco regulatório do saneamento, que, em poucas palavras, é facilitar a vida do capital privado e lascar com as empresas públicas estaduais. É isso. Curta esse vídeo, repasse à frente para ver se a gente faz com que mais pessoas compreendam o que está acontecendo no saneamento básico.